Boa noite. Todos me ouvem bem? Ótimo. Eu eu tomei a liberdade, né, de fechar o microfone de vocês, porque isso facilita a nossa comunicação. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Jaque, você está por aí? Vamos ouvir aqui. Ah, o microfone da Jaque pode estar fechado. Espera aí que eu tenho que autorizar abrir o microfone dela, exato. Ok, ok. Jaque? Ok. Ah, Boa maravilha. noite, tudo Que bom, bem? que bom te ouvir, Nossa, Jaque. alegria querida de estar aqui com vocês. Casa cheia, né, como diz o bom mineiro, É, isso é estamos com a casa maravilha, né? cheia. E é tão gostoso de ver nos amigos, né? Dá uma vontade abraçar cada um, né, Jaque? Assim, Ah, nesse momento. demais, Regina, Você também está né. sofrendo de abstinência de abraço? Estamos, e a gente abraçona, né, como a gente já É, sabe, é. então a gente sente falta desse contato, mas eu acho que é um momento novo, muito diferente para todos nós, mas ainda assim nós não temos perdido a conexão. Isso é É, importante, né, conexão isso para é além do fundamental. abraço, né? É. Isso, um abraço virtual como a gente tem recebido por aí. Ainda não tive tempo de responder, mas hoje uma querida amiga que está aqui presente, estou vendo a carinha dela, me mandou um abraço virtual. Beijo para você, que sabe quem é, Silvana Salomone, que é uma É, querida, fofa. né. Regina, antes de Aham. começar, eu quero te dizer, assim, da minha gratidão por esses momentos de conexão interna e externa que você vem nos propiciando. Isso é fundamental para que a gente desenvolva a certeza e a convicção de que a esperança é a única que não morre, Uhum. Que bom, Jaque. Jaque, né. assim, eu acho que a sensação que eu tô é de alegria, assim, sabe, igual menino, assim, que é dia de ganhar presente, né? Essa é a Véspera de Natal. sensação. É isso mesmo, sensação de véspera de Natal, né? Aí eu vou vendo os amigos, assim, não posso deixar de citar, é claro, os nossos entrevistados anteriores que estão nos prestigiando. Então, boa noite a todos. E me 7 permita de uma boa maio. noite especial ao Antônio Ricardo Teixeira. Foi Isso, um eu já bom vi o encontro querido com aí. ele, um bom encontro com ele, que surgiu a ideia das entrevistas. Temos aqui a Beth, que foi a nossa entrevistada da semana passada, e você falou da Silvana, então vou entregar já. A Silvana é a nossa entrevistada da semana que vem, Muito falando sobre bem. casal. Silvana, entreguei, não tem mais Isso. como dizer que não vai ser possível. Jaque, então seja bem-vinda. Essa entrevista tem uma característica especial porque ela tem tema, né? Eu tive conversando com uma colega essa semana dizendo não tem uma característica de uma entrevista jornalística, ela tem um tema. Então, Sim. eu trago hoje Jaqueline Figueiredo Barbosa Gomes, que, é claro, é a nossa Jaque, falando sobre um tema que é psicoterapia MDR com crianças, desatando nós, construindo laços. E se você me permite, eu já queria te perguntar sobre esse desatando nós, construindo laços, como ele surge. Conta um pouco para a gente sobre esse título já tão especial, Jaque. Regina, na verdade é assim, eu digo que, depois das minhas formações, e a Francine é muito categórica em dizer que a gente, né, isso foi o jeito que eu encontrei de entender o que ela dizia: "Dá banho na criança, joga fora a água suja, preserva a bacia a criança". Sei. A gente não pode abrir mão das formações anteriores, e isso é que é integrativo na terapia MDR. Eu saí da hipnoterapia, mas ela não saiu de mim. Então a gente brinca muito com as palavras, e assim que eu fui apresentada para a terapia MDR, eu venho desenvolvendo um conceito particular do que significa esse processo para mim. Como a gente sabe, né, quando as histórias difíceis nos acontecem e nós não conseguimos, ou o nosso cérebro, por algum motivo, não consegue linkar isso com redes positivas de memória, os nós vão se formando, as grandes amarrações Uhum. difíceis de serem tiradas. E a terapia MDR, para mim, representa essa construção de laços.
E aí eu extrapolo e digo que é o enlaçamento social, é a possibilidade que nós temos de nos conectar, de nos amarrar aos outros, sempre de forma amorosa e construtiva. Então, desatar nós é desconstruir os enroscos que o Uhum. trauma forma, às vezes, em conexões de redes neuronais, para que a gente possa, ao conectar isso com redes positivas de memória, enlaçar. Dessa vez são laços. Como Aham. diz os meus amigos surdos, se a gente puxa, ele desfaz, mas é macio. O nó é nó de marinheiro aí no caso do trauma, então a gente não quer mais nós. A gente quer exatamente desatar esses nós, para que a gente possa ter espaço para fazer os laços, né. Ah, que especial, Jaque. E assim, quando a gente olha para o seu percurso, né, você começa a falar aí sobre a sua experiência em hipnoterapia. Então, hoje Uhum. você é uma das poucas full trainer de MDR no Brasil, mas você também é mestre em psicologia, também tem forma é terapeuta de brain spotting, hipnose Uhum. ericksoniana, terapia breve, especialista em análise e interpretação dos sonhos, é tradutora, é revisora técnica. Então, e sobre cada um desses temas a gente poderia falar, mas conta um pouco para a gente como é que esse teu percurso e como é que esse teu percurso influencia hoje na tua atuação como psicóloga clínica. Não é à toa que eu sugeri que a gente chamasse isso de dedo de prosa, né, porque o mineiro É, gosta de prosear, é então você tem que mesmo. ir me contendo, sabe, Regina, porque eu me Aham. empolgo, e aí a gente vai entrando nos trilhos aí, pensando já no trem do MDR, né, que é o no Sim. a nossa função, o nosso trabalho mais primoroso é possibilitar que o trem do reprocessamento volte aos trilhos outra vez. Então, E assim, viva a Minas, né, psicologia Jaque? e viva Minas, E viva né. Minas. Olha os trens por aí, né, na Olha esse metáfora trem. dos trens, né, para ver É. tudo pela janela, deixa Aham. passar para seguir para a gente aportar ou descer na estação para a qual a gente comprou o bilhete. E certamente é a É. estação da alegria, a estação do cuidado, Uhum. é a estação do acolhimento. Então a psicologia entrou na minha vida, Regina, de uma forma assim, essa pergunta é tão interessante, eu vou contar um caso aqui que quem Ou vai ter conhece é quem causa. vai ter causa, é quem convive comigo mais estreitamente, o meu marido, os meus filhos, e isso me pegou de surpresa, assim, de jeito. Quando eu vim para Belo Horizonte, há muitos anos atrás, eu já estou com 20, 26, acho, 25 anos por aí Uhum. de formada, é melhor, né, não fazer tanta Aham. conta. Eu vim para fazer vestibular para medicina. Eu vi o Ricardo Ixi. contando um caso desse É. e eu queria ser pediatra. O meu coração acolheu cuidar de pessoas, cuidar de crianças. Mais tarde eu descobri que a psicologia é a cura da alma, então eu não podia me Uhum. encontrar em outro lugar. Eu fiz a minha inscrição para o vestibular, sempre tem a segunda opção, eu não quis fazer a segunda opção, falei: "Não, estou convicta, é isso que eu quero fazer". E fiz a minha inscrição e fiz o vestibular e fiquei por alguns pontos, não passei. No primeiro momento foi um impacto, mas você sabe que depois me veio uma luz, e me veio psicologia na cabeça, falar: "Ai, eu acho Aham. que eu nasci para cuidar de gente". E aí eu fiz o vestibular numa universidade particular, passei numa colocação muito eu estava muito bem preparada, mas a medicina não era a minha área. Então, de Aham. alguma forma, o universo mudou o curso das velas do meu barco e eu fui parar na psicologia. Ingressei nessa universidade particular e com 1 ano e meio eu já tinha os créditos suficientes para pleitear uma vaga na Universidade Federal de Minas Gerais, e no ano anterior a minha tentativa de ingressar não tinha tido vaga, mas no meu ano nós tivemos 3 vagas. E para Olha. minha sorte, satisfação, eu ingressei na UFMG e fiz todo o meu percurso por lá. Anos mais tarde eu estava conversando com o meu sobrinho mais velho, que é filho de uma das minhas irmãs, que já partiu, e ele falou: "Tia, eu fico tão feliz de ver onde a senhora está, porque eu me lembro da minha mãe". Opa, como assim? E a mãe dele, minha família é Aham. muito grande, nós éramos 8 filhos, hoje somos 6. A mãe dele é quem me criou no interior de Minas, aos causo mineiro, Aham. as irmãs mais velhas sempre cuidam dos mais novos, mesmo estando dentro de casa com meu pai e a minha mãe. Essa minha irmã é quem cuidava de mim, de pentear os meus cabelos, a me levar para a escola, a me fazer gente, foi ela. E aí ele falou: "Tia, mas a minha mãe me contou uma história de que você era muito pequenininha e um dia ela te disse que o sonho dela era ser psicóloga, era cuidar de gente".
Regina, aquele Olha, que troço especial. colou em mim, eu disse: Nossa. "Olha, as minhas redes de memória positivas Aham. me permitindo trilhar por um caminho que eu antes pensava não ser o meu". Então eu entro na psicologia, assim, e Uhum. recordar essa rede de memória depois de muitos anos, para mim foi muito especial. Aí chancelou, assim, eu nasci para fazer isso, eu amo fazer isso. Assim, a Uhum. psicologia entrou na minha vida. Poxa, que maravilha. E esses percursos, Jaque, de hipnose, de terapia breve, de Então, brainstorming, né, o uhum, próprio mestrado, né, o pé na vida isso, acadêmica. isso. Como é que isso Essas hoje coisas é isso? Como é pode que dizer. hoje é isso na tua atuação, né? Regina, foi uma costura, né, logo que eu me formei em psicologia, eu comecei a trabalhar com terapia de fala, mas eu sentia que faltava algo mais, e aí Uhum. ingressei na hipnoterapia, foi a minha primeira formação pós-universidade, me encantei, adoro o que eu faço na hipnoterapia, não abri mão, fase Ok. 2 de preparação em terapia MDR, modulação de voz, onde é que eu ligo o holofote, como eu acolho as pessoas, isso tudo faz parte, né. Quando a gente vai fazer os entrelaçamentos cognitivos, a hipnoterapia está em mim. Depois de hipnoterapia, fui fazer formação em terapia breve, porque o meu conceito é de que as pessoas não devem sofrer para além da conta. Ninguém tem Tá. tempo de sofrer, ninguém tem investimento para fazer em sofrimento, a gente tem investimento para fazer no que cura, no que Uhum. traz vida. E aí, então, fiz a minha formação em terapia breve, estou vendo carinhas de pessoas que fizeram breve comigo aqui, em Que Minas ótimo. Gerais. E isso é muito especial, porque me fez ver que a terapia MDR é uma terapia breve, não é apressada. Ela Tá. não é corrida, ela não é desajeitada, mas ela é uma terapia que se propõe breve. Uhum. Depois de muitos anos, então, fiz minha formação em análise e interpretação de sonhos com um humanista espetacular daqui de Belo Horizonte, o Rogério Niffenegger, e depois fui fazer mestrado. Na época em que eu fazia mestrado, eu trabalhava como consultora em inclusão. Tem uma Olha, carinha familiar é, aqui, que foi minha gerente, que eu trouxe para a ai, que terapia MDR, que ótimo. está aqui Ó, isso hoje, eu ela não é sabia do teu MDRista. currículo, é. Pois é. E então por muitos anos, foram 15 anos trabalhando, mapeando o Nossa, mercado de trabalho para pessoas com deficiência, por isso leio e escrevo em braille, me comunico, em língua de sinais, que é uma olha, coisa que eu adoro também, aham, né, porque entrevistei muitas pessoas com deficiência, e o que a gente fazia no mercado de trabalho era incluir essas pessoas. Eu fui percebendo, Regina, só para ser mais breve, que a funcionalidade do trabalho, como a nossa sociedade é uma sociedade capitalista, as pessoas existem pelo que elas produzem, infelizmente uhum, muito mais do que pelo que uhum, elas são. A gente ok, tem tentado mudar essa realidade. E a minha matéria no mestrado, o meu estudo foi a formação de identidade na pessoa com deficiência por meio do viés do trabalho. E uhum, foi, assim, um percurso maravilhoso, onde a gente pôde chancelar essa história do quão importante é o pertencimento social pela via do trabalho. Depois disso, é que eu fui fazer terapia EMDR, foi onde nos conhecemos, nós somos exato, colegas de turma. exato, Fiz toda a minha formação em Brasília, e só depois fui fazer brainstorming, né. ok. Então o meu percurso ele caminha mais ou menos por aí, mas se você puder me perguntar, né, quiser me perguntar assim, o que que te fez seguir por aí? Um desejo imenso de fazer diferença na vida das pessoas, mas não por meio do convencional, precisava ser uma coisa mais arrojada, como é a terapia MDR, como é o brainstorming, que são terapias de base cerebral. Uhum. O E meu já que percurso foi assim, esse aí. você fala, né, do seu trabalho com inclusão, do seu trabalho com pessoas com deficiência, e uma pergunta que me surge é: você vê o trauma como um fator de deficiência, um fator causador de deficiência? Eu nunca tinha pensado nisso, mas te ouvindo falar Aham. agora, fiquei pensando, né, dessa relação do trauma com deficiência. Não É, sei se a se gente Uhum. é, Se a gente querendo te puder ouvir. pensar na deficiência como algo que incapacita o direito do outro de ser livre, de fazer valer o seu direito de pertencer, eu creio que sim. É uma Uhum, limitação. Para nossa sorte, a terapia MDR e as outras terapias, eu estou falando da terapia MDR porque é o que me veste, é a minha ok. segunda pele. Uhum, É possível desfazer
desatar os nós e construir os laços. Então, no sentido de alijamento, de cerceamento interno, o trauma poderia ser visto como uma deficiência. Nesse sentido, claro que sim. E aí é bonito assim, né? Eu vi isso em outros entrevistados também, essa capacidade de integrar conhecimento, já que isso é uma coisa que me marca, né? A gente vai se formando nesse processo de formação, tudo é necessário, né? A gente não percorre esses caminhos à toa e a gente vê como esse acúmulo no percurso vai fazendo a diferença na nossa atuação clínica. É verdade, faz mesmo. Como eu disse, é uma pele que a gente veste, né, Aham, é uma roupa que aconchega nos momentos de frio ou de necessidades emocionais, e é uma roupa que se torna mais farta quando a gente precisa de espaço. É uma construção, por isso que a Francine dizia: "Essa terapia é uma terapia da diversidade, é uma terapia onde cabe todo mundo, no bom sentido da palavra", né. E ela é muito aham. honesta quando ela diz, né, para mim estar sempre viva, ainda mais que eu passei alguns meses com ela Isso, agora, né, é. fazendo essa revisão teórica e ajudando também na tradução, compreender esse legado, assim, como essa segunda pele que nos veste, nos alicerça e nos permite fazer esses enlaçamentos, né. Uhum. E já que assim, ó, a gente trouxe para o tema, né, psicoterapia MDR com criança, a gente Uhum. sabe que o MDR ele começa com o tratamento de transtorno de estresse pós-traumático em adultos. Quando Sim, é que o MDR ele começa a ser empregado com criança? interessante, essas suas perguntas pegam a gente de jeito, né, Regina? Não é o Veja objetivo só, pegar de jeito. mas é de jeito bom, né, pega de jeito bom. Olha só, interessante isso, porque, assim, eu trabalhei num livro inteiro da Ana Gomes, né, esse livrinho que está aqui do meu lado, que eu adoro, é a minha bíblia, né, Terapia MDR, abordagens auxiliares com criança, trauma Foi complexo, você que apego. traduziu, né? É, em Tá. 2014 a gente fez a tradução desse livro, né, os meus 2 hemisférios cerebrais e os meus 3 cérebros, o cérebro triuno, trabalhamos Você vai juntos explicar isso aí. para a gente depois, tá? Tá bom. Então, assim, interessante que não existe, eu não encontrei um marco em nenhum lugar dizendo assim: a partir desse instante se Ok. começa a trabalhar com criança, a gente vai lendo já, acompanhando a literatura, dizendo que isso está certo, que a terapia é uma terapia que consegue acolher as crianças, é uma terapia de base, maternal. A Francine fala isso o tempo inteiro, inclusive nessa tradução que a gente trabalhou agora, na revisão, ela diz, muitas vezes, os traumas acontecem durante a infância em momentos de fases de desenvolvimento. Uhum. Se as janelas de desenvolvimento não forem finalizadas, ou a estruturação dessas janelas não se der antes que as janelas se fechem, nós teremos que trilhar um caminho de maternar os nossos pacientes. Então Uhum. eu não conheço, se alguém quiser compartilhar comigo, eu agradeço, um marco de Ok. início desse trabalho, mas isso me faz pensar no seguinte: é uma terapia que cabe tantas pessoas, que cabem tantas histórias, que se tornou fácil atender crianças também. Por quê? Guardadas as devidas proporções, e aí não estou falando de traumas muito graves com crianças, porque a gente que atende crianças sabe de histórias muito complicadas. Como as crianças têm redes neuronais pouco complexas ainda, pelo pouco que viveram, a terapia Uhum. funciona rapidamente, com uma gentileza, com uma doçura e com um acolhimento extraordinário, né. Assim, quando eu te ouço falar nisso, Jaque, você falando nas fases do desenvolvimento, a gente muitas vezes pensa em psicoterapia como tratamento. Como é que a psicoterapia EMDR pode favorecer o desenvolvimento da criança? Assim, a gente poderia pensar numa psicoterapia EMDR preventiva? Olha, que essa pergunta é espetacular também, né. Eu fico imaginando que sim, e eu acho que na verdade os cuidadores, eles vão percebendo às vezes se traumas ocorreram ou não, no jeito da criança de dormir ou não dormir, no jeito da criança de se expressar no ambiente familiar, na queda de notas às vezes na escola. Então assim, a orientação é se os cuidadores vão percebendo isso, precisam procurar ajuda para tratamento.
Mas se Uhum. nós partirmos do pressuposto, que se nós conseguirmos limpar antes histórias que talvez se tornem complicadas mais adiante, vamos pensar num exemplo aqui, uma batida de carro, eu estou atendendo uma família assim, onde os pais ficaram mais impactados do que as crianças. E aí a mãe leva a criança para terapia dizendo: "Olha, isso foi uma experiência ruim, muito grande para todos nós". E a criança me disse: "Eu não. Só Aham. escutei uma pancada, um barulho, a mamãe ficou chorando". Resultado disso, Olha. a mãe Aham. está em processo de terapia e a criança não está, mas a mãe quis prevenir um possível Perfeito. desenvolvimento de uma RAI, né, de uma reação aguda a estresse, ou de um TEPT. Então, Aham. mineiramente falando também, prevenir é sempre melhor do que remediar. Então eu Ah, acho que a é. psicoterapia, ela pode fazer esse lugar de já tentar limpar possíveis nós. E Uhum. isso vai da observação do cuidador também. Então bacana, Regina, eu nunca tinha pensado nisso, eu acho que pode ser sim, uma É. possibilidade de terapia preventiva e não apenas de tratamento, né. É, você sabe que, assim, a gente teve um grupo que se reuniu para um curso em São Paulo, assim, aos 49 minutos do segundo tempo, antes da gente ter o isolamento. E uma das coisas que a gente discutia é que o MDR ainda talvez não esteja sendo pensado suficientemente como poderia, como uma psicoterapia de prevenção. A gente não precisa esperar o trauma se instalar para Exatamente, intervir, né. Eu exatamente. acho que É esse verdade. esse é um espaço para a gente estar atento, né. Isso, e como, né, pesquisadora que você é, isso está na veia de muitos de nós aqui, ficarmos atentos para essa história amplia as possibilidades de atuação. Perfeito, Por exemplo, né, em vários estados, aqui em Minas também não é diferente, nós temos feito o acolhimento, dos profissionais que estão na linha de frente, né, para o atendimento nos hospitais, enfermeiros, até fisioterapeutas respiratórios, quem estiver na linha de frente. É uma forma de nós estamos trabalhando com ampliação de janela de tolerância, com perfeito. autorregulação, esse é um trabalho preventivo. É, e aí o que que a gente tem, né? A gente tem uma terapia fundamental para a saúde pública, que às vezes, assim, principalmente como terapeutas individuais, a gente perde um pouco também de vista o que que é a saúde pública. Legal essa É. troca. E já que assim, Uhum. ó, como é que a gente sabe, né? A gente falou agora de prevenção, como é que a gente sabe que uma criança está precisando de apoio psicoterápico e qual é a idade mínima que você considera que uma criança pode ir para um atendimento? Então, aí 2 perguntas em uma para você nos ajudar. Isso, querida. Então vamos pensar no seguinte, né, esses sinais que eu citei antes, podem ser sinais que orientem os cuidadores a ficarem atentos. Às vezes o choro fácil de uma criança que é sempre mais altiva e começa a ensimesmar, a ficar muito entristecida, a apresentar comportamentos, eh estressantes, a criança, às vezes parte para cima do outro, às vezes a criança é mais dura, em momentos em que ela seria doce, suave. A questão do sono é uma questão que a gente pede sempre os pais para observarem. Dormia muito bem, agora dorme mal, chora a noite toda, caem as notas na escola. Esses são essas são as observações mais rotineiras, mais comuns, né. O próprio trato da criança, às vezes, com o cuidador principal, de ser mais expressiva, mais contundente, mais endurecida, que isso não é muito característica de criança. Ou, às vezes, a criança se fecha, ela se cala, ela deixa de interagir, ela não quer mais brincar, aquilo que a divertia e preenchia o tanque emocional da criança não faz mais sentido, e isso aí são dados de que algum rompimento interno daquela estrutura de proteção para a criança foi rompida, sofreu algum dano. Por exemplo, eu que atendo muito crianças que são vítimas de abuso físico ou abuso Uhum. sexual, né, molestamento, essas são as características que os pais trazem. Então a gente tem Ok. que estar atento, né. Daí você pergunta qual a idade mínima. Bom, eh, eu acho que pensando até na terapia de prevenção, na idade em que a situação acontecer. E aí eu vou te dar um exemplo citando um caso, né. Uhum. Mais um caos. Eh, Mais um caos. No ano passado, ou no final de 2018, eu recebi o telefonema de uma mãe, enfermeira, ela me foi encaminhada pela superior dela, que era uma psiquiatra que eu atendia,
E ela me disse assim: "O meu bebê tem 1 ano e 7 meses, 1 ano e 6 meses", 1 ano e 7 foi uma outra que eu atendi. Eh, e aí aconteceu, Jaqueline, sabe o quê? Você sabe, né, minha cama 70 centímetros de altura, eu coloquei o fulaninho para trocar a fraldinha, ele tinha feito xixi, e Aham. fiz o que minha mãe disse que não pode se fazer quando a gente vai cuidar de criança. Tinha que estar com tudo na cama, eu virei para pegar a fralda, e a criança rolou da cama, Olha. bateu só o lado esquerdo no chão. Uhum. Essa mãe muito zelosa, ainda mais uma profissional da área de saúde, leva o filho para o hospital, fazem todos os exames, uma bateria completa de imagens, enfim, não aconteceu nada, nenhum dano físico no cérebro, mas a criança começou a ficar irritadíssima, chorando muito, não conseguia mais dormir, estava muito agressiva e começou a convulsivar. A mãe apavora, leva a criança de novo para fazer exame de imagem, de novo constatou-se que não havia nada. Essa psiquiatra, que era a colega de trabalho, disse para ela: "Olha, essa criança precisa de terapia EMDR". Ó. Aí ela: Que é isso?", né, porque essa psiquiatra também é MDRista, né, era Aham. a minha cliente na época, e essa mãe então me liga neste contexto Sei. e eu explico para ela, falei: "É super possível atender", e preparei essa mãe, ensinei o que que a gente ia fazer, eu disse a ela que eu, se tudo bem para ela, vir para terapia trazendo a criança e se ela estava disposta a contar para a gente o que tinha acontecido. E aí falei com ela: "Então vamos lá, você vai preparar o filhinho, vai trazê-lo aconchegado no seu colo, né, vai trazê-lo, escutando e sentindo seu batimento cardíaco e a gente vai fazer um trabalho de liberação". Ela me perguntou assim: "Gente, mas o menino só tem 1 ano e 6 Aham. meses, isso vai funcionar?". E assim, um lampejo me veio a seguinte pergunta, que foi o que eu disse para ela assim: "Tem cérebro?". Ela disse: "Tem". "Então reprocessa", né. Excelente, excelente. Essa eu vou usar, viu, Jaque? Essa, se tem Pois é, muito cérebro, legal. então é Vai possível. reprocessar, porque não é a natureza do processamento adaptativo de informação Perfeito. desatar nós e fazer laços? Excelente, E perfeito. foi uma sessão de 20 minutos, Regina. Olha. Maravilha, eu coloquei, só vou contar essa parte da história, eu Aham. coloquei a minha caixinha de lenço, que é uma caixinha transparente que eu tenho, e ele usou todos os 11 lenços que fica dentro dessa caixinha, embolava o lencinho, jogava no chão e fazia pá! Ele foi Ah, reproduzindo a história que que aconteceu, que o acometeu. especial. Com 20 minutos, ele 1 ano e meio. começa a virar a carinha de um lado para o outro, reprocessando e fazendo pá, 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 pá. No final dos 20 Ah. minutos, ele levanta, limpa a roupinha e fala: "Boia, mamãe?". "Boia?". Ah. Ela falei: "Não, vamos embora não, porque só 20 minutos". Eu falei: "Querida, vá com Deus e leve seu Ai, filho". que Até maravilha, que hoje, eu ligo para essa uhum. mãe para fazer um acompanhamento, a criança nunca mais convulsivou, caiu, bateu de novo esse lado, se ele batesse os outros, não convulsivava, esse convulsivava. Foi um trauma, né. E Que quando ela pôde contar para uhum. nós o que aconteceu com eles, foi suficiente. Enquanto isso, claro, eu ia fazendo a estimulação bilateral nas costinhas, nos pezinhos, nos joelhinhos, e foi assim. Então, qual é a idade mínima? Eu acho que ela não existe, Que depende especial, da Jaque. necessidade, não é? Uhum, uhum. E já que, assim, a gente está num momento único com a pandemia do coronavírus, várias Uhum, urgências estão postas, né, uma coisa que eu tenho discutido com algumas colegas, por exemplo, elas dizem: "Eu não consigo em teletrabalho oferecer o que eu ofereci em outra condição, porque antes eu trabalhava enquanto o filho estava na escola, tinha alguém ajudando em casa e agora a gente tem a acumular várias coisas, tem impacto uhum. econômico, tem impacto social, então a, a, as famílias com várias urgências. E aí eu te pergunto, o que, que torna urgente a gente falar de MDR com criança neste momento histórico? Já que, teoricamente, as famílias poderiam ter muitas outras urgências que não seriam as demandas da criança. É verdade, Regina. Olha, eu como supervisora em EMDR que sou, eu tenho dado supervisão para muitas terapeutas que têm atendido crianças. E a demanda que chega para nós é exatamente a demanda de cuidar, de acolher. Essa semana eu vi um post muito interessante que dizia assim: "Não adianta você dizer para o seu filho que está tudo bem, se você corre no supermercado e estoca comida. Se Aham. você fica o tempo inteiro aflito, dizendo que não vai dar certo, que o dinheiro está acabando". Então as crianças, elas são muito perspicazes.
Ok. Elas observam tudo. E a Ana Uhum. Gomes é que diz isso, o termostato da criança, ele é calibrado pelo termostato do cuidador principal, que às vezes nem é o Uhum. pai, pode ser o avô, pode ser a instituição. E Ok. se o que é urgente aí é exatamente cuidar dos cuidadores a partir da perspectiva do quanto é importante acolher essa criança. Então, se a gente não cuidar dessas crianças, Regina, eu fico pensando muito no estudo ACE, né, de experiências Uhum. adversas de vida, isso pode se prolongar, isso pode ser um sofrimento que vá se perpetuar nessa história. Então, se a gente acolhe a criança agora, a gente rompe o vínculo do que poderia se tornar um trauma. Então, a urgência agora é na prevenção. A gente está falando de prevenção de novo. Exatamente, Aham. mais uma vez, né. O que É no conta um pouco. cuidado hum. Não, continua, por gentileza. É no cuidado com esse ambiente, é na chancela, né, que a gente faz das crianças, que de verdade vai ficar tudo bem. Aqui na minha casa eu tenho essa expressão, eu tenho 2 filhos, eles já são mais velhos, mas também não são tão velhos, o mais velho fez 15 anos esse ano e a mais Uhum. nova tem 11. Durante o tempo que eu estou trabalhando aqui, né, fazendo tradução, enfim, sempre vem a Júlia com um bilhetinho de amor, com um Uhum. desenhozinho de, né, assim: "Mamãe, olha como é que a gente está junto. Mamãe", ela chegava aqui assim: "A Francine está tão metafórica neste livro", porque eu conto para ela o que vai acontecendo. Então, a presença real, no sentido de que você pode contar comigo, é uma das coisas mais especiais para esse momento. Então, te respondendo, eu creio que o importante de falar em terapia MDR para crianças nesse momento, seja não permitir que o que é laço venha se tornar um nó. Excelente. E Jaque, nisso que você estava nos contando, você estava falando sobre o estudo Ace Kaiser, né, sobre o efeito de experiências adversas na infância. Uhum. Então, eu posso compreender que essa geração de crianças, devido a esse momento mundial, além de todos possíveis desafios que uma criança pode enfrentar, isso pode se tornar uma experiência diversa que, sem um olhar, sem uma intervenção, pode estar impactando o que a gente viu no estudo ACE, como vai estar a saúde emocional, como vai estar a saúde física dessas crianças daqui uma década, duas, é essa a lógica? Toda certeza, sabe, Regina? O que a gente aprendeu com o Dr. Felice, né, no estudo ACE, é que quanto mais impactantes forem as experiências, e a Francine sempre muito contemporânea diz certa vez, né, se esses traumas não forem acolhidos antes que se tornem encrudecidos, né, antes que Olha, ela disse isso com uhum, outras palavras, mas ela quis dizer uhum. isso, provavelmente se tornará o que eu chamo de cânion emocional. Uma extensão muito grande de sofrimento com uma profundidade muito intensa. No estudo ACE, né, o que ele traz para nós são dados muito importantes, e ele diz que, né, o estudo ACE eu acho que todo mundo conhece, a gente tem como treinador batido muito nessa história da aplicação do ACE para os nossos pacientes, para a gente entender onde é que estão essas rupturas. Os estudos mostraram que mais de 4 pontos eleitos no estudo ACE são responsáveis por 1.200% mais chances de tentativas de suicídio. 4.600% mais chances de homens enveredarem pelo Nossa, uso de droga injetável. nossa, é Gente, impressionante. É impressionante. 460% mais chances das pessoas desenvolverem depressão. Isso, Uhum, 500% mais chance do sujeito se tornar um alcoolista. Então, se a gente consegue romper esse padrão, como eu disse, né, da reação aguda a estresse que nos acomete a todos, não permitindo que ele se transforme em transtorno de estresse pós-traumático, e qual que é a diferença da RAI para o TEPT? É só uma questão de tempo. A RAI a uhum. gente diz mais ou menos 1 mês, depois disso já é TEPT. Se a gente conseguir romper esse padrão, antes que isso se torne um adoecimento, ou isso se torne um polo traumático dentro de redes neuronais, um trabalho belíssimo de resgate, de salvaguarda de uma vida que depende do outro para ser Uhum. chancelada, vai estar feito. A Francine fala, a Ana Gomes fala muito da questão do termostato. A Ok. criança nasce, todos nascemos com um termostato virgem. E quem calibra esse termostato é o cuidador principal. Portanto, Uhum. se os cuidadores forem também, ou tiverem sido pessoas que viveram em ambientes traumáticos,
termostato dela sobe e desce o tempo inteiro, isso avaria o termostato da criança. Então, na terapia com a criança, o cuidador tem que estar envolvido e esse é um dos motivos. Porque se a gente cuida do cuidador, encaminhando esse cuidador para um outro profissional, para um outro colega, a chance da gente romper o vínculo do trauma ali possibilita o alicerçar de uma nova estrutura emocional dentro dessas crianças. Nossa, Então, sim, o ACE vem para nos dizer que se a gente não cuidar agora, a gente vai colher pedras amargas, frutos amargos. Se a gente pode preventivamente romper o padrão do trauma nesse momento, cuidando, alicerçando, aumentando janela de tolerância, essa é a nossa deixa. E Jaque, quero assim, um pouco te ouvir, né? Acho que todos nós queremos te ouvir mais sobre isso. Então, esse momento desafiador, o que a gente tem visto a importância ainda maior do atendimento online, e aqui estou eu toda curiosa para. Bom, e como é que é essa história, né? Do atendimento online com criança nesse momento, quando só isso for possível, né? Quando não for possível um atendimento Presencial. presencial. Como é que Sim. você vê essa questão? Regina, na verdade, assim, existem várias possibilidades. Eu acho que o principal é que a gente tenha muito cuidado com o que será proposto para as famílias, né? Aham. Eu acho que essa é a nossa deixa, é uma questão de juízo clínico até, a gente está vendo o sofrimento das pessoas, dos adultos, imagina o sofrimento, né, para as crianças. Ainda agora há pouco, antes de entrar aqui com vocês, eu estava numa reunião com a Força Tarefa Mundial e fiquei muito feliz de sentir que eles estão fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Inclusive, a Ana Gomes está nos orientando, fiquei feliz da vida que hoje foi a primeira vez que ela falou sobre isso, como a gente precisa, nesse momento, fazer um investimento no acolhimento. Como eu disse antes, eu sou supervisora de muitos terapeutas que cuidam de crianças. Na semana passada, eu estava orientando uma terapeuta, e aí a gente faz o seguinte, só para seguir, combina com um dos cuidadores o que será feito, claro, assim, são crianças muito novas, às vezes tem crianças de 3 anos, de 4 anos, nós combinamos um espaço de 35, 40 minutos no máximo, porque a criança é muito nova, não consegue ficar muito tempo aqui nesse trabalho, e o cuidador nos ajuda a montar o ambiente propício. Então, eu estava dando supervisão para essa colega e eu a orientei a pedir para o cuidador fazer uma amarelinha no carpete da sala. E em cada quadradinho daquela amarelinha, que ela pedisse anteriormente à criança para escolher um objeto que fosse significativo para ela. Essa criança, então, assim, que eu atendi aqui também, escolheu um ursinho de pelúcia, escolheu uma foto dos avós que ela ama e está sem ver há muito tempo. Num dos quadrantezinhos tinha a comida preferida da criança, um bolinho com um todinho. E assim nós fomos fazendo. Um lado tinha miçanga, o outro lado tinha uma corda para a criança pular, e a mãe foi com a criança, seguindo as minhas orientações, pulando em cada uma dessas áreas da amarelinha feita. Em cada área que a criança pulava ali, ela pegava aquele objeto, acolhia o objeto, por exemplo, esse é o meu ursinho, ele é fofo, ele é macio, ele é quentinho. Então, a mãe, eu dizia, fulaninho, sente a maciez do ursinho na sua pele. E a mãe fazia para mim movimentos lentos e poucos. A gente não está reprocessando. Se o cérebro quiser digerir, aí é com ele. Mas a nossa proposta, isso eu combino com o cuidador e com a criança, é ampliar a janela de tolerância, é fazer a autorregulação, é empoderar a criança para que ela saiba, no momento de aflição, usar o abraço da borboleta, por exemplo, se ela quiser. A criança mais velha não quer que o pai toque, não quer que a mãe toque, ela quer fazer, porque ela quer dizer que ela é empoderada, ou no abraço do King Kong. Então, a nossa diretriz tem sido ficar 30, 35, até no máximo 40 minutos com a família, aí a mãe ou o pai, um dos cuidadores por vez, foi uma combinação que eu fiz, quando a criança quer, ela convida outras pessoas, e nessa última semana foi pular a amarelinha, ou respirar, cheirar a florzinha, soprar a velinha, e nesse momento o pai vai fazendo o movimento lento, com séries bem curtinhas. Quando a criança chega, por exemplo, no quadrante do bolinho que ela gosta, e do todinho, ou seja, o que for, ela dá uma sugadinha naquilo, me conta o que ela está sentindo, o cuidador vai lá lentamente nas costinhas, ou na frente,
com o DDoS e instala o recurso. Então é Uhum. isso que a gente tem feito. E aí ontem eu estava dando supervisão para essa moça e ela me disse assim: "Jaque, eu fiquei tão encantada e tão agradecida em perceber", aí a mãe que está cuidando da criança, né, Sim. como a conexão entre essa mãe e essa criança se tornou mais forte, como a Olha. conexão entre essa criança e a mãe está mais acolhedora. E esse é o nosso objetivo nesse momento, Uhum. construir esses laços. A criança precisa saber que o cuidador está ali por ela e para ela, apesar dos dias difíceis. Uhum. E eu creio, Regina, essa minha interação com o cuidador e com a criança é porque eu sei que dias melhores virão, mas a gente tem que limpar o terreno agora, porque Uhum. depois é mais Uhum. difícil, não é que não vá ser possível, vai ser mais doído, vai ser mais sofrido, então vamos fazer agora. Nós temos uma ferramenta extraordinária nas mãos. A Francine dizia: "Saia da frente do cérebro do seu paciente, ele sabe onde ir, a gente Aham. precisa só ajudar a ajustar", não é verdade? Não, realmente assim é verdade. E o que você está falando, né? A Beth Maia nos presenteou na semana passada com o tema da palestra era quando estabilizar, recursar e quando reprocessar. Então, do que você está trazendo, Jaque, eu posso compreender que esse também com criança é um momento fundamental e um momento onde o foco é estabilizar e recursar. É esse o foco do 100% atendimento correto. com criança. Esse é o nosso foco, é como se a gente pudesse ligar um holofote acolhedor e aquecedor dentro dessa perspectiva. Esse é o momento no qual a gente vai construir uma ponte entre a aridez interna da criança no momento de medo, escutando os pais dizerem o que está acontecendo lá de fora, sem poderem sair, acompanhando alguma coisa da janela, né, de criar Uhum, uma ponte entre a seara, eh, rígida, seara dura, para um ambiente onde o nível de amorosidade possa aportar recursos de acolhimento, sensações leves, sensações afáveis. Esse é o momento de fazer, Regina. uhum. E já que, assim, você deu esse exemplo da amarelinha, eu sei que é uma área com muitos recursos. Você poderia, assim, nos ajudar com mais exemplos de quais recursos ensinar as crianças para que elas próprias se estabilizem, né? E eu sei que nesse momento, assim, teve a tradução, né, do livro da Ana Ana Gomes, e me Gomes. permita Uhum. te parabenizar por isso, assim, eu fiquei encantada com o material. Então, assim, quais exemplos, quais outros recursos a gente pode ensinar as crianças para que elas se autorregulem? A ideia não é que você entre, né, explicando como faz, mas trazendo assim para o nosso radar alguns exemplos desses recursos Uhum. para depois a Sim, gente pesquisar sim. mais sobre isso. Esse recurso que você acabou de citar, né, que é um mimo que a Ana Gomes nos presenteou, hoje a gente estava falando disso e ela já está com outro Projeto. engatilhado na agulha, a mulher não para, ela é um vulcão de produção, né. Esse é um livrinho que exatamente está, sendo utilizado para restabelecer a autorregulação. Então, Uhum, brincadeiras, por exemplo, o Panctsap, né, eu disse certa vez nesse livro da Ana Gomes, ele tá. traz isso, da importância da gente recursar a criança com brincadeiras, e brincadeiras físicas, onde o Uhum, corpo possa participar, ajudando a regular e a estabilizar essas áreas mais inferiores do cérebro, né, pensando no cérebro triuno, que seria o cérebro reptiliano, de bater primeiro e perguntar depois, porque se a tá. questão é a minha sobrevivência, se eu der muito mole, eu posso não estar aqui para contar depois. Então, Ok. o trabalho com o lúdico, com o comportamental, música, as crianças nesse momento podem participar de cantos juntos com os pais, trabalho com o corpo. Hoje eu ri demais porque alguém colocou lá, quando a gente estava na reunião com a Ana Gomes: "Gente, a Macarena pode ser um recurso espetacular para estabilizar a criança nesse instante", né. Olha, Então a você ficou própria ótimo fazendo você Macarena, viu, Jaque? gostou? Percebi a Pois é. coordenação é boa. Coordenação é boa. Então, trabalhar mais com exercícios de coordenação motora, porque o Panctsap diz isso. Se o corpo é convidado a participar, ele regula internamente, né, essa proposta de olhar o mundo de frente, que aí já é do PORS, do vagal ventral, que você conhece também. Então, Aham. trabalhar, por exemplo, no momento do alimento,
todos assentados, tem lá as famílias, né, sem ficar fazendo apologia religiosa, que gosta de agradecer o alimento naquele momento, o cheiro da comida, levar as crianças para a cozinha, aqui em casa, todos temos feito as Uhum. nossas atividades no coletivo, tem quem tem que cuidar da cozinha, tem quem tem que secar o vasilhame e guardar, mas a gente está fazendo junto, os 4 de uma vez. Nós Ok. nunca tivemos, Regina, em todos esses tempos da nossa vida, um momento tão farto de contato. Então eu acho Olha. que essa interação, é o olho no olho, é fazer uma prece junto, é ouvir uma música juntos, é assistir alguma coisa que seja agradável e proveitosa. Essa semana a Júlia escolheu o Natal de Ângela, não sei se vocês já assistiram, é um filminho de 30 minutos, onde essa menininha pega o Papai Noel peladinho dentro da igreja, na Uhum. manjedoura, e fala: "Não, com a mamãe eu aprendi que a gente", sei lá, a Adriana Pardini tá dando um joia, deve ter visto também. E aí ela veste um pulloverzinho do menino Jesus e o desfecho, assim, o padre acha engraçado, porque ela aprendeu que acolher é importante, que Uhum. aquecer é importante. Então, te dizendo o que fazer, é no momento de interação familiar, com jogos de tabuleiro, quando a criança ganhar, ou se a gente der uma escorregada e deixar ela ganhar daquela vez, pergunta para ela onde você sente isso no seu corpo. Aham. Coloca a sua mãozinha aí, faça um abraço da borboleta, ou seja, é um momento de interação, é um momento de acolhimento, é saborear a comida e sentir o quanto isso é especial. Essas são formas de recursar, e são formas que a gente, se encontra com elas todo dia, não tem nada que precise ser tão mágico, que precise ser tão fora do nosso métier, daquilo que a criança está acostumada, mas é significar, fazer valer naquele momento. Essa história de conexão. Conexão, é a Já que palavra de ordem. você fala, né, de conexão, mas enquanto eu te ouço, né, parece-me que nós estamos sendo chamados para estar presentes, porque sem presença, né, nada disso é possível acontecer, né. E assim, a conexão, se você me permite, Regina, a qual eu me refiro, é a presença, Uhum, né. A gente uhum. vem de um mundo onde, por causa das necessidades, também não é uma crítica, os pais, às vezes, os cuidadores principais, precisam se ausentar e muitas vezes terceirizam o afeto. Quando eu falo que a gente nunca esteve tão junto dentro do nosso ambiente, é nessa conexão a qual eu me refiro, é a presença, mas a presença real. Por exemplo, eu fiquei muito tempo fazendo o trabalho com o livro, né, da Francine, e meu marido pegou uma plaquinha ali, em atendimento ou em processo, por favor, não perturbem. De vez em quando a Júlia me mandava uma mensagem: "Mamãe, posso ir te ver?". "Claro", e na hora que ela Aham, chegava era aquele acolhimento real, perfeito. fiel à minha emoção. Então esse é o momento de cuidar. Regina, tá difícil te dizer o que que não pode ser feito. No Aham. momento do banho, o cuidador ali dizendo para a criança para sentir a intensidade da água que bate, ouvir o som da água limpando as histórias, isso é muito rico. Existem várias formas de fazer. Ótimo. E já que assim, imagina, eu não sou, mas vamos supor que eu fosse terapeuta de criança, estou me deparando com a necessidade do atendimento online. O que você considera que serão os principais desafios que os nossos colegas terapeutas vão enfrentar para o atendimento online com criança, e o que você pode nos ajudar como estratégias para vencer esses desafios que provavelmente eles vão se deparar? Sim, essa é uma conversa que eu tenho tido muito com os meus supervisionandos que cuidam de Uhum. criança, né, ou que cuidam das dinâmicas infantis dos nossos clientes adultos. Por assim Ok, dizer, porque porque se a eu gente quero pensa voltar em nesse trauma tema. se a gente pensa em trauma, a gente está esbarrando nesse endereço. Mas eu acho que a primeira coisa, Regina, se você me autoriza, vou ser muito sincera, é acreditar que esse é o momento necessário para se fazer um trabalho de salvaguarda e de resgate. Ter certeza de que é possível fazer, de que funciona. Lembrem da pergunta que eu fiz para a mãe do meu clientinho de 20 minutos, se Ah, tem perfeito. cérebro, vai ser cuidado, né. Programar estratégias de atendimento
combinar com os cuidadores, ver a viabilidade disso, porque algumas pessoas falam: "Aqui na minha casa não tem espaço, todo mundo invade o tempo inteiro". Então, assim, que sejam 10 minutos, que sejam 20 minutos, que seja uma meia hora, mas o Aham, desafio é, primeiro, conversar com a criança. Eu sempre converso com a criança, independente da idade que ela tenha, explicar que nós vamos fazer este trabalho acolhedor. Às vezes eu estou com um livrinho aqui, abro o livrinho e mostro: "O dia ruim vai aham. embora", e os pais vão me ajudando. Ou a gente trabalha com o livro novo da Ana Gomes. Então eu acho que o principal desafio é o terapeuta se empoderar. Eu Uhum. estou dizendo o terapeuta que já atende criança, não estou dizendo que ele, diante dessa perspectiva, começar agora. Claro, né, assim, a terapia MDR nos capacita a atender crianças, por causa do repertório de respostas que tem, mas a gente precisa fazer uma formação também para atuar bem Perfeito, naquela área, assim perfeito. como para atender casal, a Silvana está aqui sabe disso, para atender família, mas a terapia MDR ela é robusta o suficiente para nos ajudar, para nos permitir fazer isso. Eu acho que a primeira coisa é o terapeuta se autorizar a Uhum. fazer o cuidado com a criança. E nesse momento o que tem que estar claro é, não é o momento ainda de trabalhar reprocessando, por causa Ok. das demandas, mas é o momento de estabilizar e de recursar. E como é que a Uhum. gente pode fazer isso? Neste ambiente familiar, num combinado prévio com a criança e com os pais, sempre num engajamento lúdico, onde a gente possa o tempo inteiro conectar as histórias com rede de recursos positivas. E aproveitar, né, Regina, a capacidade imensa de hemisfério direito que as nossas crianças têm. O sistema lúdico é fundamental. E mais uma vez, se você me autoriza, vou citar a Ana Gomes, quando ela diz que o sistema lúdico, e o Panksepp também fala sobre isso, Ok. né, que esse sistema lúdico, ele é formado na brincadeira, no ambiente saudável, e aí é que ele fala das brincadeiras mais físicas. E a Ana Gomes, tem uma pesquisa nesse livro que eu mostrei para vocês, onde ela é uma pesquisa que não é dela, mas ela utiliza, dizendo que os principais serial killers não se lembram de terem brincado. Olha, que incrível. Eu não E aí conhecia ela esse diz dado. assim: "Pois é, provavelmente por uma questão de sobrevivência, naquele momento o sistema lúdico estava desligado, porque ele gasta muita energia, Aham. colorindo, colocando balões, Uhum. fazendo caras felizes, trazendo energia positiva. Então o cérebro desliga essa conexão, porque o cérebro é pró-vida, ele vai buscar garantir a sobrevivência do sujeito". Perfeito, Achei perfeito, esse dado extraordinário, perfeito. porque te responde. Então, Uhum. ludicamente é que a gente vai fazer. Mas eu acho que o primeiro desafio a ser vencido é o terapeuta que já trabalha com crianças acreditar que é possível fazer a diferença, ser ponte, ser laço nesse momento, ao invés de ser um nó, E né. Jaque, assim, como vencer o desafio de pais pouco cuidadores, né, para usar o melhor termo, Uhum. cuidadores pouco colaboradores? Porque, assim, é inegável que muitas vezes quem chega é a criança, mas a gente tem toda uma família adoecida. Sim, é o paciente identificado, né. É a portinha que chega para nós. Exatamente. Eh, na verdade, Regina, assim, todas as crianças que eu atendo, eh, têm pais, têm cuidadores colaborativos, nem sempre foi assim. Às vezes a Uhum. mãe quer e o pai não quer, porque a história não está ali. A criança se desnudando e sendo curada no trauma que ela traz, fica visível onde é que está a questão, né. Eu já tive Uhum. um pai assim que, eh quis tirar a criança da terapia, porque a criança foi se tornando, não rude, mas impositiva, ela foi trazendo o desejo dela, e numa sessão ele diz assim para mim: "Você estragou o meu filho, olha o que Olha. você fez com ele, agora ele fala por ele". A mãe começa a chorar e diz assim: "Você não viu que aquilo era só uma maquiagem? Ah, Aquilo era ah, só uma pele, ela está ajudando o nosso filho a mostrar a cara dele". E aí esse pai olha. nesse momento foi fisgado, né, e consentiu que a terapia seguisse, e esse menino hoje é um moleque grande, tá maior do que eu, que não é muito Aham. difícil, mas cresceu e virou gente grande, então assim, eu acho que é tentar, Regina, às vezes até falar do estudo ACE para um pai desse, Hum, explicar para ele a importância de romper esses padrões traumáticos agora. Eu tenho muito zelo e muito cuidado de dizer para os cuidadores que a criança deles, e aí eu faço um jogo de palavras, porque eu estou falando uhum. da criança interna deles, mas aí eu miro na criança
o rebento nascido, que aquela criança não precisa mais e nem deve passar pelas mesmas histórias difíceis, pela falta de paz interior que eles passaram. Muitas vezes é Uhum. nesse momento que a gente ganha o cuidador. É neste momento em que a gente ensina, olha, a Ana Gomes diz isso também, que a gente precisa regular o termostato do pai, da mãe, da avó, do cuidador principal. E às vezes é dizer para os pais, como eu já disse, é momento de você também procurar o seu próprio processo terapêutico. Se você Uhum. puder colaborar com a sua criança, eu sempre jogo pelo lado da criança. Esse processo vai ser um processo rico e vai ser um processo farto em acolhimento para esse contexto, pra essa família nuclear. Até hoje eu não tive nenhum problema, assim. Eu tive um pai no início do processo, nem era com MDR, acho que era por isso, que tira a criança no momento em que o problema se deflagra onde ele existia, Ok, que era na relação entre os pais. Mas a ok. gente ganha o cuidador expressando para ele a importância e a responsabilidade deles oportunizarem um ambiente saudável emocional para as crianças. Então não é só a criança muitas vezes que tem que estar em processo, é a família Uhum. toda. Então, assim, eu posso entender que tão importante quanto essa urgência de se olhar para a criança é esse olhar também para o cuidador e como a gente vai conscientizar, e aí a gente também está falando de psicoeducação, para que eles possam Todo. compreender o que para a gente é perceptível, mas não necessariamente é perceptível para os cuidadores toda essa dinâmica. É verdade, assim, nesse livro a Francine está dizendo que muitas vezes os temas que são trazidos para a gente cuidar em terapia, né, eles não são tão claros assim. Daí a importância da Uhum, psicoeducação, de montar um bom plano de tratamento, e uhum, que a gente não deve esperar que a cada tema que o paciente trouxe haja algo traumático, mas que a gente pode esperar que durante o trabalho alguma coisa surja. Então, aham, nesse momento, e daí eu vou responder agora também fazendo menção ao que você me perguntou, no instante, esse é o momento de, durante a psicoeducação, desatar o nó e construir o laço. Sabe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que aham, cativas? A Beth hoje aham, postou umas coisas lindas do Pequeno Príncipe, né? Cabelinho cor de fogo ali, e me inspirou, né, agora que eu estou me uhum. lembrando disso, a dizer que a gente precisa exercer a nossa função de cuidar das crianças, de preservar o espaço de integridade emocional. E os cuidadores são responsáveis por isso, inclusive juridicamente falando, Uhum. né. Emocionalmente, então, isso aí é indiscutível. Então é na psicoeducação, é mostrando um estudo esse como esse, né, dizendo que se a gente cuida disso na criança agora, ela não precisa transgeracionalizar, isso não precisa passar para as gerações desta criança. Então é Uhum. romper com o padrão do trauma aqui e agora. Essa, Excelente. uma vez eu ouvi de uma colega de MDR me dizendo: "Jaque, é por isso que eu não cuido de criança, dói demais, é muita dor ver aquele sofrimento". E eu disse a ela sorrindo assim: "É por isso que eu cuido de crianças". Porque se É. a gente rompe esse padrão adoecedor agora, essa criança cresce, ela tem o direito de crescer dentro de um ambiente onde a esperança e o nível de Uhum. amorosidade sejam uma constante. Então é o nosso papel agora fazer isso. E de novo, né, Jaque, parece assim, não estava no script, mas parece que a questão da prevenção está presente, né, Outra durante vez. todo esse nosso encontro, né? E é claro que isso não é uma coincidência. Jaque, quando eu convidei, né, eu divulguei sobre esse nosso dedo de prosa, né? Nosso dedo de prosa, é Nosso isso aí. dedo de prosa. Aí algumas pessoas começam a perguntar: e se a criança tem TOD? E se a criança tem TDAH? E se for caso de fobia? E se for um transtorno de conduta? Se for um transtorno de ansiedade? Se for um toque? E ainda assim, né? Esse pensar, esse pensar formatado sobre diagnóstico, né? Parece que a gente é um pouco Uhum, apegado na questão do diagnóstico. E aí eu queria um pouco sim. que você contasse, né, compartilhasse isso, como no MDR essas diferentes tags, essas diferentes etiquetas, diagnósticos, né, eles são Uhum. compreendidos a partir do nosso modelo conceitual. Acho que é um momento oportuno para a gente relembrar isso e você compartilhar esse nosso olhar. Então, como como o MDR entende todo esse conjunto
de carimbos que se colocam não só nos adultos, mas nas crianças também. Nos ajuda com isso? Fundamentalmente, é. E aí, Regina, eu começo a te responder pensando exatamente nessa questão do que são os eventos adversos de infância. A Uhum. Francine é categórica sobre isso, a Ana Gomes também, que eu cito muito a Ana, porque ela é uma especialista com um nível de amorosidade que eu desconheço igual, sabe? Aham. E elas afirmam o tempo inteiro que essas histórias que depois se tornam diagnósticos ou etiquetas, né, rótulos, como você diz, nasceram muito provavelmente de experiências adversas de vida, mais provavelmente do que de um TEPT muito intenso, um TEPT Uhum. agudo, por exemplo, que aconteceu uma única vez, deixa desdobramentos, mas o próprio cérebro vai digerindo isso. Agora, essas experiências adversas de vida, por exemplo, você é uma mão furada, né? Tudo que você pega dá errado, você é o menino do dedo podre, você tocou, deu problema. A criança ela vai ouvindo isso uma vida inteira, isso se torna uma couraça. O que eu tenho Uhum. percebido, né, e aí eu acho bacana falar sobre isso, é que todo trauma via de regra, é uma retraumatização. E a Francine deixa isso claro para nós quando ela Uhum. diz que existem esses bolsões traumáticos e que na base da nossa saúde ou da nossa doença estão as nossas redes neuronais. Elas tanto Uhum. podem ter os recursos positivos que alicerçam a nossa saúde integral, a saúde emocional, física e espiritual, como essas redes de memória, elas podem conter os eventos adversos que marcam a pessoa ao longo da vida. Eu tenho alguns casos de TDA com ou sem hiperatividade, e eu não estou dizendo que os diagnósticos não existam, mas eu Perfeito, estou dizendo que o que eu perfeito. tenho percebido é que a criança ou o adulto com esse diagnóstico quer ou querem estar em todo lugar, menos no lugar do trauma. Quando essas Uhum. crianças param para aprender, as conexões enxovalham o tempo inteiro e as histórias duras, elas Uhum. retornam. Então veja como o cérebro é generoso, mas ele está fazendo de um jeito torto. Ele dá com a mão e tira com outra. Essa é a história do trauma. Ele Uhum. cria toda essa carapaça para que o couro da criança, para usar o mineirês, fique duro e ela dê conta de ir para a seara do trauma sem Uhum. que ela morra aos poucos. O Borges fala isso, eu gosto muito quando ele fala do vagal ventral, né, Uhum. que é o meu enlaçamento social ou vagal dorsal, que a principal característica das psicopatologias é exatamente a inabilidade das crianças e depois desses adultos que foram adoecendo, de desconectar-se dos modos de luta e fuga em ambientes Perfeito. saudáveis e de ligá-los em ambientes que são perigosos. Então, Uhum. a avaria causada, os danos emocionais causados por sistemas familiares, onde a palavra de ordem é a dureza e a rigidez, porque esses pais também foram vitimados por traumas, eles não fazem porque querem, fazem porque as redes neuronais só conhecem aquele endereço. A gente consegue compreender isso, a gente desfaz essas camadas de endurecimento, que nada mais são do que mecanismos de sobrevivência, Uhum. duros, tortos e que precisam ser reorganizados. Tem uma pesquisa, Regina, que eu gosto, não vou me lembrar agora do nome do pesquisador, mas enfim, onde ele diz, ele e outros colaboradores, que abuso físico, Hã. crianças que apanharam muito ao longo da sua história de vida, desenvolvem todos os tipos de transtornos que nós conhecemos, transtorno de ansiedade, transtorno de humor, transtorno de personalidade. Gente, isso é muito sério. Muito Uhum. sério. Então receber a pessoa e não o diagnóstico. Uma vez eu recebi uma criança e os pais trouxeram, claro, estavam fazendo para a casa deles, tinham Ok. passado por N profissionais e me entregaram, assim, calhamaço, e me disseram: "Lê aí". Falei: "Não, Hã. eu agora estou conversando com vocês, mas a senhora não vai querer entender o que meu filho tem?". Não, sabe o que o seu filho tem? Um pai, seu filho tem uma mãe, seu filho tem um lar, seu filho tem uma história. Depois eu leio. "Ah, mas a gente pagou caro pelo diagnóstico". A questão dele Aham. era rotular a criança. Eu disse: Exato, "Eu me comprometo com o exato. senhor que mais tarde eu lerei". Mas foi muito mais tarde. Foram meses de trabalho depois que eu peguei para ler, porque ali estava um rótulo. Uhum. E não é que eu desmereço ou desacredite o rótulo, mas é porque eu acredito na reconstrução.
Eu acho que o que a terapia EMDR nos oferece, dentre outras coisas, Regina, é a possibilidade de reinventar a vida e de reescrever as histórias. Então, muitos desses diagnósticos, eles vêm de histórias traumáticas, e nós, como terapeutas, que ajudamos a colocar o cérebro no trilho, precisamos atuar neste papel de desfazer nós e construir laços. Mais uma vez, volta o tema. Perfeito, Jaque. Então, assim, quando eu recebo, independente do tamanho do nome, independente de quão complexo é o nome, e eu acho que você pontua, né, da importância, sem dúvida, o diagnóstico ele é desenvolvido, né, surge CID, surge DSM, principalmente para favorecer a comunicação entre os profissionais de saúde. Esse é o primeiro objetivo, né? Deveria ser o primeiro objetivo, né? Então, assim, quando os nossos colegas trazem essas angústias, né? Chegou uma criança com tal diagnóstico, o que você está propondo é limpa um pouco a área e olha para qual provável experiência ou experiências traumáticas essa criança vivenciou, e ao olhar disso, eu desfaço esse nó que está vindo com esse carimbo do diagnóstico. É essa a ideia. E aí eu vou dizer assim, vou usar, falar que não é limpar pouco, não. É desbravar, às vezes, um terreno nunca antes caminhado. É uma selva de histórias, porque os traumas crônicos, né, Regina, de longa data, esses traumas que eu gosto de dizer que são longevos, eles vão se somando e, às vezes, o cérebro não tem condição de respirar e vem outro trauma, e vem outra seara de endurecimento, e vem outra surra, e vem outro abuso. Então, o cérebro da criança fica com o termostato ligado o tempo inteiro no excesso de vigilância e o sistema límbico não consegue respirar, as amígdalas cerebrais estão sempre no fronte. E aí você me fez lembrar um estudo que eu li há pouco tempo de uma universidade norte-americana, não era Harvard, né? Não esperem, não era Harvard. Não existe só Harvard. Pois é. Não me lembro o nome do estudo, mas eu prometo resgatar. E esses estudiosos diziam exatamente que o DSM, e eles citaram o DSM, que é o livro, a Bíblia que eles usam, o livro-texto, pecava exatamente por não considerar, no momento de se confeccionar, porque eu acho que o diagnóstico é uma confecção, se confeccionar o diagnóstico, as experiências adversas de vida. Se essas experiências adversas de vida, que é esse terreno sujo que a gente está pisando, né, quando a criança chega com tantos rótulos, não for considerado, a gente, na verdade, desconsidera ou desmerece a história real. A gente consegue atingir essa história, a gente consegue resgatar o sujeito. Eu estou lembrando de uma coisa que me aconteceu, que nem tem a ver com isso, mas que me fez lembrar como é que a gente, às vezes, tem que estar dentro da janela, no frame, na sintonia com o paciente. Uma mãe me procurou para atender o filhinho que tinha ficado trancado dentro do carro por hora, 20 minutos, na verdade. E o sistema dela é aquele sistema de presença, ela estava doente, era aniversário dela, chegou em casa passando mal, subiu para deitar, deixou o menino ali à mercê da sogra e do marido. Mais tarde ela acorda e pergunta: cadê o fulano? Não sei, não subiu com você? Ninguém sabia cadê a criança. Desce ela as escadas e a criança estava 20 minutos trancada dentro do carro, não buzinou, não chamou atenção, durinho, porque estava escuro. E aí ela leva essa criança para terapia, e quando eu abro, né, a sala para que a criança entrasse e me despedir do meu cliente que estava dentro, essa criança, Regina, deu um pulo do sofá e entrou debaixo do meu sofá, na sala. Quando eu me vi, eu já estava resgatando a criança embaixo do sofá. E ele deu uma risada e falou comigo: mãe, vamos embora, essa mulher é maluca, o que ela está fazendo aqui embaixo? Então, são questões que a gente não pensa para fazer. Atender a criança é ir exatamente no lugar onde ela está, com a história que ela tem para nos contar. Essas histórias traumáticas às quais você se refere, esses rótulos, para mim são senhas. São números de um cofre que a gente precisa auscultar e perceber onde é que é o clique. A gente tem que ir no clique, porque senão a gente não desfaz as histórias. Não, especial. É disso que eu tenho falado. É que, às vezes, a gente tem um modo de olhar para os casos como se o caso tivesse que encaixar
encaixar nos meus conceitos, e não eu ampliado para ver. Tem uma imagem boba, simples, que sempre me vem à mente. Eu não sei se você lembra daqueles brinquedos que é uma tartaruga, e lá tem um quadrado para a criança colocar, tem um triângulo e tem uma bola, e eu fico com a impressão que às vezes a gente quer enfiar o quadrado no buraquinho do triângulo, né? Então, eu acho que essa sensibilidade faz diferença. Já que assim, ó, o que eu tenho visto é que a gente vai ter que marcar pelo menos assim uns 15 encontros com cada O que o dedo de entrevistado. prosa já acabou? É dedo de prosa, por incrível que pareça, já dedo, mão, braço, tudo de prosa. O corpo inteiro, né? Mas já que Isso. assim, a primeira coisa que eu queria compartilhar com você é que nesse encontro com você, quando, imagina, a gente vai entrevistar, eu não atendo criança, né? Eu acho que eu já te contei isso, eu só atendo criança numa situação que é de urgência. Então, em urgência não dá para dizer, fica no seu sofrimento e volta daqui uma semana, ou até a gente encontrar um outro profissional. E aí, nesses casos só, eu atendo. Mas quando eu surgiu nessa entrevista, e assim, obrigada demais pelo. Eu sei que a sua agenda é quase impossível, obrigada demais por ter separado esse tempo para compartilhar muito conhecimento, Jaque, mas eu tenho muito clareza que, antes de mais nada, é você se compartilhar. Eu tenho o privilégio, né, de estar com você em alguns momentos muito preciosos, e talvez o teu conhecimento, a tua experiência me impressionam muito, mas, sobretudo, como você se situa existencialmente, né? Eu acho que esse é a tua primeira entrega, é o teu primeiro compartilhar. Mas eu só queria dizer que, nesse encontro com você, algo que ficou muito claro para mim é que eu quero fazer uma formação para aprender mais sobre atendimento de criança, Que lindo. e não para atender criança. Eu falei, gente, é fundamental esse conhecimento para atender adulto. As dinâmicas infantis, né? Dos São nossos pacientes. dinâmicas infantis, né? Então você pode ter certeza que eu já sou uma das alunas assim do seu próximo curso, né? Que como ele vier, porque Gratidão. já é que assim, de verdade, ficou muito claro. Eu ainda contei isso em casa, falei, meu amor, eu preciso fazer agora um curso para criança. Demorei para entender isso, né? Que a gente atende crianças, né? A gente atende crianças crescidas, né, Jaque? Mas eu queria, assim, eu gosto de fazer uma pergunta nesse encerramento, mas vou fazer duas. A primeira é um pouco mais lúdica, né? Um tributo aí ao que o Pancep nos ensina, o que é um atendimento mineiro nisso? É muito marcante no encontro com você, Jaque, que você traz uma bagagem de Minas. E por isso, né, que eu quis te homenagear escrevendo que não só uma entrevista, era um dedo de prosa. Então, já vou fazer as duas perguntas, né, para a gente finalizar. O que é a mineirice no atendimento psicoterapêutico? E a outra pergunta que eu sempre gosto de fazer é: o que você gostaria de nos trazer e responder que eu não perguntei, para a gente caminhar para o encerramento desse encontro tão bom? Bom, eu acho que e aí vou falar de eu tô de olho aqui, porque tem um monte de recadinho, de declaração de amor, Eu depois estou vendo aqui, eu vou ter como responder isso, Regina, como Uhum. é que é? Ou quando a gente desfizer a conexão, a gente perde esse chat. Não, a gente não perde o chat, a gente não perde Aham. os contatos de quem estava, mas e se algum aí você quer a interação, responder, entrar, fica à vontade, viu, Jaque? Eu Eu também quero estou responder com, para todo mundo, hein. eu tô com Aí você o está olho perguntando aqui. o jeito mineiro é aquele que nunca perde o trem. O Uhum, jeito mineiro é aquele até hoje, Regina, assim, eu tenho muito orgulho disso, nenhum paciente, nenhum cliente, e eu troco essas palavras, vou contar rapidamente, uhum, assim, uma vez uma pessoa, o meu sobrinho, que é filho dessa minha irmã que já morreu, ele é fisioterapeuta e está terminando uhum, medicina agora, ele falou: "Tia, eu não consigo entender essa história", porque ele é um filho que eu tenho, eu digo que ele é meu filho, mas todos os meus uhum. sobrinhos são meus filhos.
coração aqui é de mãe. Ele Uhum. falou comigo: "Mas que história é essa de falar cliente, coisa feia, fica parecendo uma questão financeira". Eu falei: "Não, É. falar paciente é que não me agrada. Eu não Aham. tenho pacientes. As pessoas não me esperam na sala de espera. Elas aguardam o horário, porque eu preciso de pessoas que arregassem as mangas, para que a gente limpe as histórias. O trabalho Perfeito. é sempre na parceria". Então, às vezes, eu transito ali e aqui, e aí você me perguntando isso, uma das coisas do atendimento mineiro, para mim, é Uhum. nunca deixar o outro esperando. É combinar o Perfeito. dedo de prosa e estar naquele horário para colher. É ser ponte, Regina, onde Uhum. há uma ruptura enorme. É ser seara profícua, é semear boas sementes, é esperar pela colheita, é saber, isso é muito meu, de que não é que a esperança é a última que morre, ela é a única que não morre. Para Uhum. atender criança, isso tem que estar muito vivo em nós, isso tem que estar muito claro em nós, né. O atendimento mineiro é aquele que sabe que o pai também é um trem, É, pois é. e a gente tem que colocar esse trem no trilho, mas acima de tudo, o atendimento mineiro é fazer isso que a gente está fazendo aqui. Poder Uhum. receber de um amigo tão querido e tão especial, olha, um convite, eu me emociono ímpar para Aham. poder me encontrar de novo com tantas pessoas que eu conheço e que estão distantes, porque não estão presencialmente aqui, mas que cabem dentro do meu coração. O atendimento mineiro é esse, sempre tem espaço, e o espaço para Uhum. bater um bom dedo de prosa e construir. Agora, te respondendo a outra pergunta, assim, eu acho que eu pelo menos tenho, por isso que eu brinquei, não estou vendo a hora, falei: "Já acabou? O dedo de prosa do mineiro é Incrível! extenso, né". Pior que não tinha café. Já viu se tivesse café e bolo? E Nossa! queijo, não, e E pão de queijo, né, queijo, pão de Bete? queijo. Pão de queijo, não, e queijinho canastra. Vixe! Eita, aqui em Minas, ô, que isso, sô, bom demais esse trem, né. Então, assim, te respondendo a outra pergunta, eu acho que, a gente teria outras coisas para dizer, mas eu quero finalizar desfazendo o nó, desatando o nó e deixando o meu laço, que é Uhum. assim, lembrar de uma metáfora que eu não me lembro de ter visto essa metáfora no primeiro livro da Francine, por isso que a minha filha, toda hora eu falo de metáfora, né, base de Aham. hipnoterapeuta, ela: "Mamãe, mas a Francine está tão metafórica nesse Já livro", tá onde ótima ela essa tua fala, menina. né, onde ela fala, que ela não descascava mais cebolas, que ela descasca, né, eu vou fazer no presente, porque a gente, cria o legado e segue com ele, que ela descasca alcachofras. Falei: "Gente, do que a Francine está É. dizendo? Se você fez esse semblante aí, é porque não está no primeiro livro mesmo, só está no segundo". Ela diz assim: "Eu ensino para os meus pacientes que nós vamos descascar alcachofras". E por isso eu andei antes do corona comprando umas alcachofras para dar de presente. Esse também é o jeito mineiro, Olha que presentear maravilha. com Com simbolismo. alcachofra. Ela diz Hã. a alcachofra, na medida em que eu vou descascando, tem um miolo, e Uhum. neste miolo existe um formato de coração. E eu conto para o meu paciente que o nosso trabalho consiste em não apenas descascar a alcachofra, mas Ó. encontrar o miolo onde a saúde é, desde sempre, sem exceção, estável. Uhum. Eu ensino para o meu paciente que nós vamos ao encontro da estabilidade que já existe dentro dele. Essa é uma coisa. Não que você deveria ter perguntado, mas eu queria compartilhar. Ai, que A outra perfeito. coisa, a Francine termina o livro dizendo isso, que todos tenhamos dimensão do quanto o nosso trabalho faz diferença para todas as pessoas. Por isso, esse é o momento de cuidar online, não vamos deixar para depois, cuidar Uhum. inclusive das crianças. E ela diz que vocês se lembrem que nós estamos formando uma força-tarefa para que ninguém Uhum. seja deixado para trás, para que ninguém seja considerado dispensável. Uhum. E essa é a história do meu coração para todas essas pessoas especiais que tiraram tempo para ouvir o nosso dedo de prosa. Que maravilha. Ah, Jaque, de novo, assim, que não dá vontade nenhuma de ir embora, assim. Ah, que ótimo, né? E que ótimo que esses recursos nos permite ver, nos permite ouvir, num momento que está tão difícil tocar, né? Já que, assim, a gente ainda hoje, eu ainda disponibilizo no YouTube, hoje era sexta-feira santa, e aí me permitem compartilhar algo que eu compartilhei com a Jaque hoje. Alguém me mandou uma mensagem, algo parecido com: "O quê? Uma entrevista em sexta-feira santa", né. E eu acho interessante a liberdade que as pessoas têm, mas
E aí o que me veio no coração foi uma situação em que os fariseus os fariseus que estavam procurando um jeito de pegar Jesus, né? E eles perguntam para Jesus se era lícito curar no sábado, né? E aí ele diz, olha, mesmo vocês, né? Se cair um boi, né? Se um boi se ferir, vocês não deixariam para o próximo dia, quanto mais, quanto mais um ser humano, né? E ele diz: é lícito fazer o bem no sábado. E logo em seguida ele vai e cura. E eu queria dizer que assim, Jaque, obrigada por ter nos feito tanto bem num dia que é simbólico, num dia que é especial, mas eu entendo que hoje foi um dia de se curar no sábado e que você foi uma ferramenta para isso. Obrigada demais por esse tempo, tá? E Gratidão, querido. Meu coração, assim, está repleto do acolhimento de cada um de vocês, né. A gente está falando da conexão, e a conexão é isso, a gente poder trocar independente do tempo, independente de onde estivermos, na certeza de que para aquela estrelinha a gente fez diferença. E aí eu vou finalizar usando uma expressão que você usa, e um vou parar momento com de isso, hein? ensinagem, um momento de ensinagem. Uhum. Todos que passam por nós deixam uma marca. E por que não trocar essa sexta-feira dura? Na minha época, no Mineirês, a gente não podia ligar a rádio, ouvir som, não podia varrer a casa, meus pais nunca deixaram. Se eles estivessem aqui hoje, eu acho que eles me questionariam: "Sexta-feira santa, É, você falando com tanta gente", mas é isso, porque se a gente puder fazer a diferença num dia frio, um dia duro, esse é o maior legado que a gente pode deixar para todo mundo. Gratidão a todas vocês. Gente, eu estou vendo até é cliente tão meu aqui, olha delícia que ver honra, cara boa, pessoas né? queridas, alunos, ex-alunos e amigas muito especiais. Meu coração mineiro tem lugar para todo mundo. Gratidão, um grande beijo, Regina. Todas vocês, um grande beijo. Eu estou vendo que tem 3 telas aqui, vou passar para ver todo mundo assim, ó, É ótimo. rapidinho, né, só gente É. especial, só pessoas Uhum. queridas. Então a minha palavra é: estou honrada pelo seu chamado, pelo seu convite, querida. Muito grata pelo trabalho maravilhoso que você presta a todos nós. Jaque, querida, assim, então, um abraço enorme, como diria minha amada Beth Maia, um baita abraço. E, assim, a gente gostaria muito de ter um espaço para conversar. Estou pensando uma estratégia para que a gente tenha espaços também depois para trocar, mas, assim, obrigada por cada um que esteve aqui. Lembra que depois, então, a gente disponibiliza ainda hoje a entrevista no YouTube. E eu espero vocês no encontro da próxima sexta-feira com a nossa querida Silvana falando sobre casal. E, gente, uma feliz Páscoa para vocês. E como eu tenho feito nas outras entrevistas, eu vou aguardando vocês saírem. Eu gostaria de sair por último. Então, boa noite e obrigada. Obrigada, gente. Tudo de bom e uma feliz Páscoa também, que cumpra o verdadeiro sentido da Páscoa. Amém. Multiplicação só de coisas boas para todos Amém. nós. Vou aguardar com você, Regina, É como isso boa mesmo, Jaque. anfitriã. A gente vai aguardando as E pessoas vou saírem. responder todas as perguntinhas e os recadinhos, os bilhetes de amor. É verdade esse bilhete, vou responder todos. Ah, que ótimo. Que ótimo. Eu vou lendo aqui enquanto o pessoal sai. Bem, Você também, ó, eu vou lá, ó. Nossa, é bastante recado, já que eu né, envio Ricardo? depois para você, Por favor, vou responder todos. É para recado para você mais de todo. metro, como a gente diz aqui em Minas, É viu, assim, Regina? mas tem É, recado muito. para mais de metro. Uma das vantagens do Zoom é isso. Depois a gente fica com esses recados guardados. É assim, eu vou me sentindo aquecida, abraçada. É muito bacana, assim. É muito bacana a gente receber esse carinho, né, Jaque? É um momento muito desafiador, assim, e a gente ter esse espaço onde cada um contribui. Acho que isso também tem a ver, né? Não só com Minas, mas com Minas também, onde cada um chega com as suas, com seus quitutes, né? Um chega Exato, com o é isso bolo, o mesmo. outro traz o pudim, o outro faz um bom café.
Tem, é claro, tem Coado no faz coador de pano, de no coador de pano, por pano. favor, E eu acho né. que é um pouco isso que a gente está vivendo, né, cada um trazendo seus quitutes. Tem o que vai contar o caos, tem o que vai oferecer um ouvido, tem quem oferece a casa, tem quem botou o guardanapo, tem depois quem lava, tem quem lava a louça, né, tudo isso é muito Isso, especial, bem bacana, isso. bem Bacana bacana. demais, E né. e outra coisa que é bonita, já que tem um pessoal que não vai embora não. Você viu? Eles ficam, não vai Vamos ficar embora lá, não. estão querendo prosear, Regina, Estão vamos querendo prosear. prosear, é.